Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui compartilhando com todos vocês as pérolas da tradição mística, cabalística, racídica, milenar do judaísmo. Nós vamos falar hoje sobre segredos cabalísticos das contagens bíblicas. Mas antes vamos pedir para o nosso amigo Yaakov anunciar os números telefônicos. Os números do ouvinte são 31710221, 31710221, 3262-4490, 3262-4490. E o número do grupo de WhatsApp para dúvidas e questionamentos ao Rabino é o 11 São Paulo 97952-2072, 97952-2072. Quando Deus criou o universo, na narrativa bíblica do Gênesis, aparece a finalização do primeiro dia, dia 1, e não dia 1º, similarmente aos outros dias. Vem o comentarista clássico, Urashi, explica que por conta de Deus ainda não ter criado toda a diversidade de formas e elementos e reações físico-químicas que dariam origem a esse imenso universo. A partir do segundo dia, começa a contagem diferentemente, já relativa, segundo, terceiro, quarto dia, etc. A ideia da contagem, misticamente falando, é intrinsecamente ligada, conectada com a própria criação, porque à medida em que Deus se ocultou para criar o universo, como é sabido que a palavra Olam, universo, é da raiz semântica Helem, que significa ocultamento, a partir do ocultamento de Deus surge o conceito de contagem, de números relativos à observação e ao discernimento, distinção de cada forma no universo, seja no aspecto físico, químico, biológico, qualquer manifestação envolvendo a diversidade da matéria e dos elementos tem obrigatoriamente um número associado. A Torá fala e os sábios, o Talmud, de 10 frases, 10 manifestações de Deus na criação do universo e dos infinitos mundos espirituais. A Kabbalah fala de 10 sefirot, 10 manifestações de Deus nos infinitos mundos espirituais que que acabam sendo propagados até se manifestarem nos atributos tanto intelectuais como emocionais da alma humana. Aliás, esses atributos têm o mesmo nome das 10 sefirot, manifestações de Deus. Depois nós temos, em relação ao dilúvio, o número de dias, o número que a água se proliferou cobrindo a face da terra, quanto durou, etc. E há muitas contagens na Torá. Inclusive, no quarto livro da Torá, que é chamado em hebraico de Bamidbar, no deserto, mas tem um segundo nome hebraico, que é Sefer HaPekudim, o livro dos números, e realmente é traduzido para o grego, latim e português como números. O Todo-Poderoso orientou Moisés, Moshe Rabbeinu, nosso maior líder, a fazer um recenseamento, um censo, um levantamento. Interessante que uma das porções da Torá se chama, do livro de números, chama Nassó,
Nassau significa levante. Daí vem o termo que acaba chegando até o português de levantamento. Levantamento é um recenseamento, é uma contagem. Então vem a filosofia racídica, mística e cabalística e nos explica que Deus, quando contou cada indivíduo, ele deu uma certa importância. Por isso, o discernimento de mundos espirituais, o discernimento de forças da alma, o discernimento de formas e manifestação de Deus nos infinitos mundos espirituais, vem caracterizar cada manifestação, cada forma, cada mundo, cada força potencial destacada na criação. A contagem vem destacar. Um exemplo muito simples da nossa vida trivial do dia a dia. Quando vamos ao mercado comprar grãos ou hortifruti, etc., então, quando é algo muito popular, em grande quantidade, nós compramos a granel. Nós compramos por peso, por quilo. Mas quando surge uma fruta que não é da estação, uma fruta diferente, etc., então não se vende por quilo, e sim por unidade, devido à lei da oferta e procura. A mesma coisa, quando o povo de Israel foi contado por Deus, significa que ele enfatizou cada indivíduo. E aí surge um novo conceito, que a unidade dentro de um todo não é só uma parcela do todo. Ao contrário, o aspecto é exatamente oposto. O todo é a somatória de diversas unidades. Então, o povo de Israel, e por extensão, Bnei Noach, os filhos de Noé e toda a humanidade, cada qual tem seu valor intrínseco. O Talmud diz que Deus criou cada criatura, cada ser, e particularmente o ser humano, de forma que cada qual tenha algum aspecto exclusivo que não exista em todos os outros. Essa exclusividade é que se expressa por meio da contagem. A contagem da unidade é a valorização, é um potencial espiritual revelado quando Deus vem enfatizar cada indivíduo separadamente. Nós estamos passando agora num período entre o final da festa de Pesach, que rememora a saída do Egito e que finalizamos ontem à noite, e estamos num período de contagem até a entrega da Torá, que vai ser o próximo festival judaico, Shavuot, que é a comemoração de 3.333 anos da entrega da Torá. Nós somos ordenados por Deus a fazermos uma contagem de 7 semanas, 49 dias, até que no 50º dia se realiza a festa conforme ocorreu no primeiro ano, lá no deserto, há milhares de anos, com a entrega da Torá. O povo de Israel se preparou espiritualmente para receber a Torá. E, na verdade, essas 7 semanas são ligadas aos 7 atributos emocionais que se expressam como característica da atuação de cada ser humano. E as 7 semanas, com 7 dias cada qual, é a intersecção e a combinação mística, cabalística, racídica de todas essas, como é chamado em hebraico, midot, que são os atributos emocionais, de forma a serem refinadas espiritualmente como preparação por um processo de autoconscientização e de trazer o processo intelectual interiorizado para as emoções, de forma a nos prepararmos para recebermos a Torá depois de 7 semanas. Então, cada dia é uma combinação diferente. Por isso, a necessidade de se contar cada dia individualmente. Contar no judaísmo, na mística,
na filosofia mística, racídica e cabalística, contar é enfatizar. Todos os números expressos na Hassidut, na Kabbalah, vêm enfatizar um conceito, seja uma alma, seja uma forma de radiação da luz divina, seja uma criatura angelical, seja um mundo espiritual, seja um traço, um aspecto da personalidade de uma pessoa como resultado da atuação da alma dentro do corpo. Isso significa contagem como processo místico que vem se expressar nesse mundo dentro das orientações bíblicas, do texto bíblico da Torá. Posteriormente, nós vamos falar sobre Gimátria, que é a numerologia judaica, que vem revelar afinidades sobre conceitos e como conceitos estão ligados intrinsecamente um com o outro na relação de causa e efeito. Isso por uma próxima oportunidade. A contagem é a ênfase. Deus criou o mundo não somente para o controle humano, intelectual, da diversidade de formas, matérias e reações físico-químicas e processos minerais, vegetais, animais, etc. Não foi só para o controle da diversidade, mas principalmente para a ênfase, para a enfatização de cada conceito individualmente. Perfeito, Rabino. Uma das primeiras questões que a gente tem normalmente é, principalmente agora na contagem do homem, as pessoas têm a tendência de contar algo, estou contando os dias porque eu espero algo. Toda contagem é porque você espera a finitude de alguma coisa? Então, essa é uma pergunta, essa sua observação, isso a sua pergunta, já era uma pergunta maior ainda. A contagem foi por conta da expectativa do recebimento da Torá. Mas, em geral, uma contagem que envolve expectativa, ela é decrescente. Tem o famoso exemplo do presidiário que fica fazendo xizinhos na parede, contando dias, ou meses, ou anos que ele vai sair da detenção, né? Da privação da liberdade, vai voltar a ter a liberdade, né? Mas, curiosamente, essa contagem, ela não é decrescente, ela é progressiva, né? Ela é ascendente, ela é crescente, a contagem do Homer, chamada essa mitzvah da contagem dos dias entre a saída de Pesach, a saída do Egito e o recebimento da Torá. Por quê? Porque ela vem expressar o crescimento espiritual do povo de Israel. À medida que ele foi se preparando para receber a Torá, houve um alto refinamento progressivo. Por isso a contagem é progressiva e não regressiva. Apesar da expectativa ser grande, não se conta os dias que faltam, e sim os dias que já foram superados, porque eles envolvem um processo de alto refinamento e de crescimento espiritual. O Rafael pergunta, Rabino, psicologicamente o contar faz parte de você dar valor à própria existência? O contar a valorização do momento que se vive, a distinção do momento e de todas as nossas experiências sob forma de formas, pessoas, impressões. Quando a gente conta, a gente analisa. Quando a gente analisa, a gente consegue, por meio do processo intelectual, interiorizar as informações que são captadas para uma conclusão. E essa conclusão deve resultar num autoaprimoramento. O contar é o discernir, e o discernir é a ênfase da vivência de cada momento e de cada experiência. O Kleber mandou uma questão aqui, bem interessante, Rabino.
você está falando sobre as contagens e do ponto de vista bíblico, inclusive. E Deus começou a contagem dos dias e colocou uma mitzvah do povo hebreu fazer várias contagens no deserto. Então, por que quando ele se refere, por exemplo, a Abraão, Abraão diz que vai ter uma descendência tão numerosa quanto estrelas ou quanto os grãos da terra, ou seja, não foi contado, e ao mesmo tempo que o povo teve que ser contado. Isso faz algum sentido? Então, tem uma explicação muito interessante. Antes de mais nada, é importante enfatizar que o próprio povo de Israel tem uma proibição de ser contado diretamente. O recenseamento foi feito pelo meio ciclo, Machatzita Shekel. Contava-se os meios ciclos e a partir do cômputo total se tinha o número dos indivíduos que eram contabilizados. Mas não se conta diretamente. Por quê? Porque existe uma bênção especial no povo de Israel, que ele vai ser um povo grande e que sua descendência ela é comparada ao grão de areia ou às estrelas. E Deus fala para Abraão, assim como o grão de areia não pode ser contabilizado ou as estrelas, então assim será a sua descendência. Então não devemos contar os indivíduos judeus, porque existe uma mística por trás disso, de que isso aqui gera um certo ressentimento das nações do mundo, que pode ser revertido sobre mau agouro, algum efeito negativo espiritual sobre o povo de Israel. Então a ideia é agora uma explicação bonita em relação a grãos de areia e estrelas. Os grãos de areia, todo mundo pisa em cima do chão, da areia, ninguém dá valor. Mas se olharmos bem de perto, eles são um número incalculável. As estrelas, à distância, parecem pontinhos minúsculos no céu. Mas, à medida que vamos nos aproximando, elas são astros de luz própria gigantescos, né? Que tem toda aquela luz irradiada, as estrelas são gigantes quando olhadas de perto. A mesma coisa, o povo de Israel como um todo, ele é composto de indivíduos, mas quando vamos analisar cada um mais de perto, nós vamos ver a complexidade da alma. Isso, por extensão, todo ser humano. Está escrito na Torá que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, sempre lembrando que imagem é a partícula divina e semelhança é a capacidade de discernimento. Lá está escrito o homem, não está escrito o judeu, o cristão, o muçulmano, o budista, o hinduísta, etc. O homem, todo ser humano, indistintamente, pode se assemelhar a Deus. Então, o homem tem esse potencial, né? Então, a ideia é de que todo homem analisado mais próximo, ele consegue fazer brilhar a sua luz maior, que é a sua espiritualidade. Rabino, você citou que a contagem do Homer, que os judeus fazem desde a saída do Egito, desde Pesach até Shavuot, até a entrega da Torá, é uma contagem em que, não regressiva, né? Você está se espiritualizando, você está galgando esses degraus. Quando a gente conta dias, os meses e o ano, no próprio calendário judaico, você também está tentando chegar a alguma finalidade? Então, é interessante que tem uma mitzvah da Torá. Primeiro, o preceito bíblico que os judeus receberam ainda antes de saírem do Egito foi a santificação do mês. O primeiro mês, o mês de Nissan, que é o mês que estamos agora, que é o mês de Pesach, da comemoração, rememorarmos a lembrança da saída do Egito, e Deus conta os meses do calendário judaico na Torá pelos números. Eles vão adquirir nomes posteriormente, no período talmúdico. E por que Deus conta os meses? Existe um assunto em contar dias e meses, e um dos conceitos da criação das massas celestes no universo é para que sirvam de orientação para a contagem dos meses, dos anos, etc. A contabilidade a partir da astronomia, né?
Então a ideia é de que a contagem é a orientação pessoal em relação às datas festivas que elas vão revelar uma espiritualidade maior, uma revelação maior de Deus nos infinitos mundos espirituais, que vão refletir sobre algum preceito bíblico aqui embaixo, concedido ao povo de Israel. Por exemplo, está escrito na Torá, 6 dias nós vamos trabalhar e no 7º dia nós vamos descansar, assim como Deus criou tudo em 6 dias e no 7º ele cessou a criação. Metaforicamente descansou, mas cessou a criação. Então, o 7º dia é a forma de conexão maior do povo de Israel com Deus, porque o Shabat, o 7º dia, ele é ligado à maior espiritualidade na semana judaica. O Shabat é uma ilha de luz no tempo, uma ilha de bênção e de irradiação no tempo, que é a semana. Então, semana, mês e ano fazem parte da contagem de todos os festivais e muitas mitzvot da Torá, muitos preceitos, como as oferendas no templo, etc., etc., envolve números, porque o número é a ênfase e a particularização numa frequência mais na sintonia da frequência divina, da vontade divina, assim como já falei aqui anteriormente, a rádio aqui, ela tem, né, o número, quanto que é? 95,7 MHz, é a frequência específica da sintonia da rádio. Para nós nos sintonizarmos especificamente na frequência da vontade divina, existem as particularidades de cada mitzvah, cada preceito divino na Torá, que envolve muitas vezes números, como controle, como efetivação do preceito e como ênfase de aspectos diversos de cada preceito bíblico como forma de manifestação de Deus dentro desse mundo por meio do elo com o povo de Israel. Uma curiosidade, Rabino. Nos mundos espirituais, ou aqui mesmo na era messiânica, vai haver necessidade de contar o tempo ainda? Então, isso é curiosíssimo. Inicialmente, sim, mas a partir o período subsequente à revelação de Mashiach é a ressurreição dos entes queridos, todos os falecidos que vão ressurgir, e a morte e o mal no mundo. O mal ele foi criado por Deus para contrastar com o bem e potencializar o livre-arbítrio, a capacidade de escolha entre uma coisa e outra. E o bem maior que Deus quer conceder ao ser humano, ele é maximizado, ele é potencializado quando ele é adquirido pelo esforço pessoal e pela opção pessoal. Mas, uma vez terminado o trabalho do povo de Israel e, por extensão, os Bnei Noach, filhos de Noé, os monoteístas e todas as nações do mundo, quando o trabalho espiritual tiver totalmente sido concluído, então não haverá mais a necessidade do mal, e o mal vai ser extirpado, porque o trabalho vai ter sido completado justamente na revelação do Mashiach. Subsequentemente, com a ressurreição dos mortos, começa o mundo vindouro, e nós vamos ter a eternidade. Não haverá mais a necessidade da contagem, nem dos anos, e nem de qualquer aspecto do tempo. Inclusive, é uma ideia de que todos os movimentos das massas celestes serão cessados, porque a eternidade vai prevalecer sobre a contagem da passagem do tempo. Aí o tempo não terá mais o mesmo significado que tem hoje. Vamos encerrar com alguma mensagem sobre isso, Rabino? Talvez sobre um pouco da importância de se contar, até não só pelos dias de hoje, mas para a gente entender até que é tudo passageiro, que a gente inclusive está vivendo atualmente. Então, uma vez perguntaram para a Rebbetzin Hayamushka, a esposa do Rebbe, qual foi o momento mais importante de sua vida? Ela respondeu, agora.
o momento vivenciado. Mais importante que o passado, mais importante que o futuro, é aquele momento que a alma está atuando plenamente. A alma atua plenamente no presente instante, ou no instante presente. Então, o Rebbe ele nos diz que quando se revelar o Mashiach, nós vamos ficar estupefatos, boquiabertos, impressionadíssimos, que no momento nós já estaremos na redenção e vamos nos questionar como é possível que no momento anterior ainda estávamos no exílio. Então que realmente chegue para o bem de toda a humanidade esse momento tão almejado, que é a revelação do Mashiach e a redenção e a subsequente volta dos nossos entes queridos, e diante dessa maravilha nem mais nos lembraremos nem de pandemia, nem de pandemônios, porque a luz de Deus será total em nossas vidas, a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Amém. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial o programa Segredos Cabalísticos com o Rabino Shimon Brand.